Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma teleaula aqui no Telesaúde Goiás. E hoje nós vamos abordar sobre um tema bem atual, que são as perspectivas do uso dos lasers na odontologia. Para quem não me conhece, eu sou a Francine, sou cirurgiã dentista, especialista em odontologia para pacientes especiais, fiz meu mestrado e doutorado aqui na UFG, sou habilitada em laser na odontologia, sou professora de cursos de laser também aqui em Goiânia, concursada da Prefeitura de Goiânia e atualmente eu fui aprovada no concurso para professora adjunto da UFG na área de pacientes especiais. Mas estou vinculada aqui no Telesaúde, estarei sempre aqui com vocês nas teleaulas e na teleconsultoria. Então, só para a gente lembrar, sempre me questiona, o dentista tem que ser habilitado em laser para usar a tecnologia? Não, não é obrigado o dentista ter o curso de habilitação. Eu sempre falo, da mesma maneira que, por exemplo, quando um paciente vai querer tratar o canal, fazer um tratamento endodôntico de um dente, ele procura um especialista, um endodontista. Mas qualquer dentista graduado pode fazer tratamento endodôntico? Pode, mas talvez ele não esteja tão bem preparado, né, tecnicamente e cientificamente para executar o procedimento quanto um especialista. Em relação ao uso do laser é a mesma coisa, né? Qualquer dentista que conheça a tecnologia pode usá-la, mas a habilitação vai dar o preparo técnico e o amparo legal para que ele desempenhe adequadamente os procedimentos. E a habilitação ela foi um curso que foi regulamentado pelo CFO em 2008 como uma das práticas integrativas e complementares da odontologia. Então, sempre que a gente falar em laser, a gente tem que pensar que é uma tecnologia de ponta, mas ela é uma tecnologia coadjuvante às terapias convencionais em odontologia. Então, não vou deixar de executar o que eu já faço, né? Não vou deixar de usar a técnica convencional que eu já aprendi. Eu só vou o quê? Incorporar a tecnologia laser na minha rotina para que eu tenha o quê? Procedimentos com mais qualidade, pós-operatórios mais confortáveis para o meu paciente, para que eu consiga resolver, às vezes, questões de contaminação de uma maneira mais localizada do que sistêmica. Então, o laser ele vai me ajudar a melhorar as terapias convencionais. E sempre quando eu falo de laser, eu pergunto para as pessoas, né, o que vocês buscam? Né, por que comprar, por que usar um laser? Então, tem gente que responde que é para ter mais paciente no consultório, outros para agregar valor no tratamento, né, quando fala, eu estou usando laser, eu posso cobrar mais. Outras pessoas querem o laser para se mostrar mais atualizados. Outros conseguem ver o laser como uma forma de se diferenciar no mercado. Alguns colegas acham que vão ficar ricos utilizando o laser e outros acham que vão ficar famosos. Nossa, aquele doutor ali é o cara do laser, né? Então, cada um vai buscar a tecnologia por algum motivo. E alguns motivos, se você não se aprofundar em estudos, logo acaba que a tecnologia vai parar no armário, né? Porque ou a pessoa não sabe usar adequadamente, ou aprende a usar para certas coisas e quando o paciente chega com uma característica diferente da doença, não sabe reajeitar ali as doses para que funcione e acaba que esse laser vai para o armário. Então, hoje, eu vou dar vários motivos para vocês a utilizarem o laser na rotina clínica de vocês, né, e terem sucesso com isso. Então, a primeira coisa, para a gente usar o laser, nós temos que ter um novo olhar em relação ao nosso paciente, né? Então, nós temos que ver o nosso paciente como um processo ali do nosso tratamento,
né? Ele também é corresponsável pelo sucesso do tratamento. Nós temos que ter um novo olhar em relação à saúde do nosso paciente. Nós temos que olhar o paciente de maneira integral. Eu não posso ver o paciente só como boca, só como dentes. Porque o laser, nós temos a aplicação dele localizado, mas nós também temos técnicas que vão ajudar com que o paciente melhore sistemicamente. Então, nós temos que ter esse olhar completo. Nós temos que conhecer as expectativas do paciente e precisamos de dominar a técnica. Então, eu tenho que me sentir seguro para realizar a utilização da tecnologia laser. Então, por que usar o laser? Primeiro, porque é uma alta tecnologia, né? Então, ele é um coadjuvante, é uma tecnologia de ponta, é algo que realmente veio para agregar, para não ficar para trás, né? Então, a gente realmente sai na frente quando a gente tem esse conhecimento, mas temos que ter o conhecimento adequado mesmo, porque se eu não usar o laser de maneira adequada, não funciona. Para cuidar dos meus pacientes. Então, quando a gente usa o laser, a gente muda a nossa filosofia clínica, né? Como eu já antecipei para vocês, a gente passa a ter uma visão mais integral do paciente, a gente consegue propor para eles tratamentos mais conservadores, que preservam mais a questão sistêmica, e o paciente se sente cuidado, porque ele vê que você é uma pessoa atualizada, né, uma pessoa diferente que está disposta a oferecer o que tem de melhor. Tem alguns que utilizam o laser por charlatanismo ou puro marketing, só para falar que tem. Então eu falo que são aqueles que compram o equipamento e deixam lá na sala de espera. Para na hora que o paciente chega, nossa, ele tem um laser. Mas na verdade o colega não sabe usar adequadamente. Então esse não é um dos motivos mais adequados para a gente usar o laser. Mas a partir do momento que eu utilizo e eu tenho a técnica adequada, claro que eu vou usar do marketing para divulgar o meu trabalho. Então, no Brasil, nós temos mais de 50 mil equipamentos de laser de baixa potência vendidos. No entanto, pouquíssimos profissionais ainda são habilitados. O que acontece? As empresas que vendem o equipamento de laser, elas oferecem um curso de 4 horas para que o profissional aprenda a manusear o equipamento. E fornecem também um aplicativo de celular com os protocolos, né, para cada lesão. Por exemplo, para a afta, 1 joule de vermelho por ponto. Né? Então, eles têm esses protocolos fechadinhos. Só que qual que é o grande problema disso? É que o protocolo fechado, nem sempre ele funciona para todo mundo. Então, se eu não faço uma habilitação, se eu não aprofundo os meus estudos no laser, eu acabo não sabendo lidar com as exceções. E acabo fazendo o quê? O uso equivocado da tecnologia. Um exemplo que eu dou é do herpes, por exemplo. Nós sabemos que o paciente com herpes, o herpes simples, né? Ele tem várias etapas. Tem a fase prodrômica, que é quando o paciente está sentindo aquela coceira e um leve inchaço na região. A fase da vesícula, né, que é aquela fase onde tem uma grande titulação viral, uma grande carga viral. E tem depois a fase de crosta, que é a finalização da doença na fase de cicatrização. Para cada etapa do herpes, eu tenho uma técnica diferente de laser para usar. E se eu não usar a técnica adequada para aquela etapa da doença, eu vou piorar a doença. E aí eu vou ter a sensação o quê? De que o laser não funciona. E na verdade não é o laser que não funciona. Eu que não tenho habilidade científica e técnica para adequá-lo, para usá-lo adequadamente. E se eu compro uma tecnologia, que se a gente for olhar, não é uma tecnologia baratinha. Eu compro essa tecnologia, toda vez que eu uso ela não funciona, eu vou criar o mito de que essa tecnologia é cara, então. Né? Porque não está funcionando, eu não consigo agregar valor. Então, nós precisamos de conhecer como o laser funciona
e para qual finalidade, né, eu posso usá-lo na minha prática clínica, para que vale a pena ter essa tecnologia. E vale, gente, prometo para vocês que vale muito a pena. E o que o laser pode fazer por você? Então, ele vai antecipar a tendência, né? Do mesmo jeito que hoje, um profissional que trabalha com prótese, é praticamente inconcebível ele não fazer um escaneamento digital, não conhecer um método que usa o CAD/CAM, ou um endodontista não ter um microscópio. Eu falo também que é inconcebível o cirurgião dentista não ter um equipamento de laser, tá? Porque o laser hoje, ele é uma tecnologia muito, muito auxiliar na nossa rotina clínica. O laser também nos diferencia, né? Hoje, os nossos pacientes têm um acesso incrível à internet, um acesso enorme à informação. Então, eles sabem que existe o laser, não sabe como funciona, mas sabe que é bom. E quando a gente fala para eles, olha, eu faço tal procedimento a laser, isso brilha aos olhos do paciente. Então, o profissional que usa a tecnologia de maneira adequada, ele se diferencia, porque ele mostra que ele é um profissional atualizado e é um profissional, o paciente o vê como um profissional melhor. É possível agregar valor utilizando a tecnologia, né? Como não é uma tecnologia barata, então eu tenho que saber cobrar para poder utilizá-la. E o paciente, se você falar para ele, olha, eu faço, por exemplo, uma frenectomia a laser e faço a convencional. E a convencional ela tem um valor mais barato, a laser é mais cara, porque eu tenho que alugar o equipamento, né? Você explica para o paciente. O paciente prefere pagar mais para ter a tecnologia laser, porque já está sacramentado que o laser é melhor, né? O laser ele começou a ser utilizado principalmente na oftalmologia. E vocês podem ver que já está sedimentado até na cultura popular que quando eu vou fazer uma cirurgia de vista, né, o paciente fala, vou fazer uma cirurgia de vista, a laser é muito melhor. Então, a população já incorporou isso, que a laser é melhor. Então, se é melhor, eu consigo agregar valor no meu procedimento. Abre portas de trabalho. Então, o profissional que se habilita, né, que se dedica ao estudo do laser, ele passa a ser um profissional do laser. Né? Então, independente da especialidade, ele vai ser um profissional que vai ser buscado para tratar, por exemplo, lesões de boca, pacientes oncológicos, né? Paciente em quimioterapia tem muitas mucosites, paciente em radioterapia de cabeça e pescoço também. Então, são pacientes que precisam do laser para prevenir o surgimento das mucosites e, se elas aparecerem, vão precisar para tratar essas manifestações. Independente da especialidade, se o profissional é habilitado, ele pode fazer essa nova modalidade de trabalho, visitar o paciente em casa, no hospital e fazer ali a sessão de laser terapia, que vai ser de grande valor para esse paciente. Além disso, trabalhar com laser te tira da zona de conforto. Eu sempre brinco com os alunos que quando a gente começa a estudar o laser é luz. Então, se o laser é luz, é física, que a gente está falando de física. Então, a gente começa a entender por que o dentista, para fazer odontologia, né, precisa de estudar física, química, matemática para poder prestar o vestibular. Então, eu sempre brinco, por quê? Porque o laser é física pura. A dose que a gente calcula é uma dose de densidade de energia, então é física. E isso tira a gente da zona de conforto. Porque são conhecimentos que a gente não está vendo diariamente, nós temos que passar a dominar esse conhecimento, né? Nem sempre a mesma dose ela vai ser eficaz para todos os pacientes, então a gente tem que saber raciocinar e mudar a dose para a necessidade de cada um. Então é uma atividade que tira a gente da zona de conforto. Mas, ao mesmo tempo, tirando da zona de conforto, nos faz o quê? Querer ser melhor, querer aprender mais, querer buscar mais conhecimento e ajudar o paciente. E te conecta com a sua essência, né? Quando a gente usa o laser, igual falei para vocês no começo,
a gente precisa de ter essa visão integral do paciente, que a gente vai conseguir ajudá-lo, vai conseguir preservar mais o sistema dele, né? E fazer tratamentos mais localizados, sem comprometer sistemicamente o nosso paciente. Muda a forma como o paciente nos vê, né? Porque geralmente o paciente vê o dentista como aquela pessoa que tortura, e quando a gente usa o laser, a gente tem uma tecnologia que nos torna o quê? Mais conservadores, né? Que nós conseguimos oferecer para o nosso paciente resultados mais confortáveis e mais duradouros, e o paciente passa a nos ver como aquela pessoa que está ali para cuidar dele, né? E não para torturá-lo. E quais são os benefícios do laser para os pacientes? Nós vamos garantir maior conforto em procedimentos cirúrgicos e pós-operatórios, procedimentos mais biológicos e conservadores. O paciente vai ter aquele sentimento de cuidado e acolhimento e vai se fidelizar a você, porque você vai dar conforto, você vai aliviar a dor e vai ser uma pessoa atualizada, antenada para ele. Então, para que ele vai procurar outro profissional? Tá? Então, eu gosto de fazer essa introdução para vocês entenderem que utilizar o laser não é simplesmente usar a luz na nossa rotina clínica. É acolher uma nova filosofia de tratamento, né? É utilizar mesmo da odontologia integrativa em benefício nosso e do nosso paciente. Então, vamos começar a entender como que esse laser funciona e como que a gente pode usar na nossa rotina clínica. Então, em 99, saiu essa reportagem na Veja, né, com esse título, O Fim da Tortura, falando sobre um novo tipo de laser que tratava as lesões de cárie sem dor, sem necessidade de anestesia e sem barulho, e aposentava a broca do dentista. Se a gente for parar para pensar, essa reportagem foi há 20 anos atrás. E até hoje, o dentista não aposentou a broca, né? A gente continua indo nos consultórios odontológicos, né? Os colegas dentistas ainda usam a broquinha, o motorzinho. Por quê? Porque a tecnologia laser, primeiro, quando ela chegou nessa época, ela era muito cara, não tinha liberação da Anvisa para entrar no Brasil. E o laser, como eu falei para vocês, ele é uma terapia coadjuvante. Ele ajuda as terapias convencionais. Então, nós não vamos aposentar a broca, nós não vamos deixar de utilizar a anestesia. Mas com o laser, nós vamos conseguir ser mais conservadores e realizar tratamentos mais localizados. Então, existe esse laser que remove tecido cariado sem necessidade de anestesia? Existe. Ele foi liberado para ele entrar no Brasil em junho desse ano. É um laser de hérbio que tem afinidade pelo tecido dentário e nos permite fazer preparos cavitários. Mas eu não consigo, por exemplo, fazer um preparo para coroa, ele não me dá essa precisão. Então eu ainda tenho que utilizar brocas em alguns momentos. Além disso, é uma tecnologia muito cara. É difícil um dentista conseguir comprá-lo sozinho, né? Então ainda não é tão acessível. Mas esse futuro, né, de ter o laser, essa tecnologia que acaba com o barulho da broca e com a necessidade de anestesia, está cada vez mais próximo do consultório odontológico. Então, sempre lembrando, a tecnologia laser, ela é um coadjuvante às terapias convencionais. O laser não faz milagre, mas ele ajuda, tá? Ajuda demais. Eu até brinco que o que ele faz parece mágica, mas não é, ciência pura. É tudo explicado cientificamente como ele age. Mas ele é uma terapia coadjuvante. Então, eu tenho técnicas que eu uso laser para descontaminar canal, para tratar lesões de cândida, por exemplo. Mas isso quer dizer que eu não preciso de usar medicamento nenhum, nem sempre. Muitas vezes eu vou ter que usar a terapia convencional do odonto, prescrever um medicamento e associar ao laser. Tá? Então, lembrando que o laser é um coadjuvante muito bom, mas é coadjuvante. Ele não substitui
as terapias convencionais. E o que significa a palavra laser? É um acrônimo, né, que vem de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Então, é a amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Então, é como se diz, é uma luz produzida, né? Não é natural, é uma luz que a gente produz com características específicas. Então, só para a gente lembrar, nós temos dois tipos de radiação no nosso meio. As radiações ionizantes, que são aquelas com alta energia, que têm o poder de ionizar e modificar átomos e moléculas, e geralmente são emitidas espontaneamente pelo núcleo dos átomos. Então, nós temos o raio-x, raios gama, alfa, beta, a radiação ultravioleta, né, que é a radiação solar. E nós temos as radiações não ionizantes, que são aquelas radiações de baixa energia, que geralmente se originam da movimentação de elétrons estimuladas por alguma fonte de energia e estão completamente inseridas na nossa rotina. Nós temos a luz visível, o calor, as ondas de raio, TV, as micro-ondas, o infravermelho. Então, até quando surgiu o aparelho de micro-ondas, os equipamentos de celular, muita gente tinha medo de utilizar essa tecnologia, com medo, é uma radiação que vai causar câncer. Isso é um mito, né? Porque são radiações não ionizantes, que não causam dano a nós. E a luz, ela é um tipo de radiação não ionizante, e como eu disse para vocês, o laser é luz e ele se comporta como a luz. E a luz, ela é composta de partículas que nós conhecemos como fótons. Os fótons, apesar de não terem massa, eles se comportam como se tivessem. E é o conjunto de fótons, o agrupamento de fótons, que vão formar o meu feixe de luz. E esse fóton, ele se propaga no meio de uma maneira oscilante, como se ele fosse uma onda. E essa onda, ela vai ter um comprimento. O que é o comprimento? É a distância entre as cristas consecutivas da onda. Então, aqui eu tenho uma crista, aqui eu tenho outra. A distância entre as duas cristas eu chamo de comprimento de onda. E por que é importante a gente saber disso? Porque cada luz, cada cor da luz vai ter um comprimento de onda diferente. Então, o que caracteriza cada tipo de luz é o seu comprimento de onda. E isso é importante por quê? Porque na laser terapia, na fototerapia, nós utilizamos o quê? Diferentes cores de luz. E cada cor de luz, a sua ação é específica devido ao seu comprimento de onda. E como que acontece para que a gente consiga, então, produzir fótons, né? Produzir um feixe de luz? Nós temos uma fonte, nós temos ali moléculas atômicas que, geralmente, todo átomo ele tem um núcleo e tem esferas eletrônicas ao seu redor. Quando esse átomo recebe energia, os seus elétrons entram no estado excitado e acabam saindo para uma camada mais externa, né? Só que esse estado excitado do átomo, ele é instável, né? O elétron fica doido para voltar para o seu estado fundamental. Então, normalmente, ele não fica muito tempo nesse estado. Quando o elétron volta para o seu estado fundamental, ele tem que o quê? Perder energia para isso. E aí, a perda de energia, essa energia que ele libera para voltar para o estado fundamental, é um fóton. Então, para a gente produzir um feixe de luz, o que acontece? A gente energiza uma matéria, que ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. A gente coloca energia, os átomos dessa matéria vão entrar no estado excitado, e quando eles voltarem para o estado fundamental, eles vão emitir os fótons. Só que é uma reação em cadeia, muitos átomos fazendo isso ao mesmo tempo, produzindo muitos fótons que vão
resumir no nosso feixe de luz. Então, o fóton é a partícula, né, da luz, é conhecido como fóton ou quanta, e é importante a gente saber que o fóton, a energia do fóton, ela é inversamente proporcional ao seu comprimento de onda. O que isso quer dizer? Que quando eu tenho uma radiação que tem comprimento de onda pequeno, ela vai ter o quê? Mais energia, ela vai ser de alta energia. Então, quanto maior a energia, mais ionizante é essa radiação. E o contrário também é válido. Quanto maior o comprimento de onda, menor a energia daquela radiação e menos ionizante ela vai ser. Então, aqui nós temos um espectro eletromagnético, onde a gente vê as diferentes radiações com seus diferentes comprimentos de onda. E a gente observa que, à medida que se aumenta o comprimento de onda, diminui a energia e a radiação é o quê? Não ionizante. Mas à medida que diminui o comprimento de onda, eu aumento a energia e a radiação se torna mais ionizante. Como eu disse para vocês, o laser é luz. Então, ele está aqui na área do infravermelho e da luz visível. Na laser terapia, a gente usa muito a luz vermelha e o infravermelho. Na nossa prática odontológica, a gente usa luz azul e violeta. E se a gente for observar, a luz azul e a violeta já tem um comprimento de onda menor do que as outras visíveis e já se aproximam muito de uma radiação ionizante. Então, isso é um alerta para a gente, quando for utilizar o nosso fotopolimerizador, por exemplo, que é azul, nós precisamos proteger os nossos olhos e os olhos do paciente. Por quê? Porque é uma luz que tem uma alta energia. E se a gente for usar com frequência, ela pode acabar causando dano. Então, os nossos lasers, eles estão aqui na faixa da luz vermelha e do infravermelho. Tem comportamento de luz e não são ionizantes. Então, aqui só para a gente ver mais ou menos o comprimento de onda, o vermelho está em torno aí de 625 a 740 nanômetros. O infravermelho é a partir de 740 nanômetros, aí ele vai até 100 mil nanômetros. O azul, que a gente usa muito, está em torno de 440 a 485 e o violeta em torno de 400 nanômetros. Então, só para, antes da gente falar dos tipos de laser, a diferença da luz laser para a luz convencional, para a luz halógena, essa que ilumina o nosso ambiente, são praticamente 3. Então, a luz laser, geralmente, ela vai ser monocromática, né? Então, ela vai ter um único comprimento de onda, então ela vai ser vermelha, infravermelha, âmbar, azul, então ela vai ter uma única cor. Além disso, ela é coerente, todos os fótons vão caminhar na mesma direcionalidade, então ela não diverge, tá? É diferente da luz branca que a gente usa na nossa casa, a gente coloca ela no lugar mais alto da sala, por quê? Porque ela diverge e acaba iluminando todo o ambiente. A luz laser não. A luz laser, ela é convergente, ela não diverge. Então, me permite o quê? Fazer aplicações pontuais com ela. Então, nós vamos ter praticamente, na nossa rotina clínica, 2 tipos de laser. O laser de baixa potência e o laser de alta potência. A diferença entre eles é a potência do equipamento, tá? No de baixa potência, nós vamos usar o laser no comprimento do vermelho e do infravermelho, e o de alta potência vai ser sempre no comprimento do infravermelho. Mas o que diferencia um do outro é a potência do equipamento. O de baixa potência, a gente vai usar na laser terapia, que é para alívio de dor, para controlar a inflamação e para estimular reparo. E o de alta potência, a gente vai usar com a finalidade de corte.
Então, a potência é tão grande que ele acaba causando um dano no tecido, que é o corte, ele acaba cortando. Então, o laser de baixa potência, hoje, nós temos no mercado os lasers à base de diodo, que tem o infravermelho e o vermelho visível, e nós temos o de hélio neônio, que acabou entrando no desuso porque o equipamento não era portátil, né? Então, o diodo, a matéria que a gente usa para emitir o laser é uma bateria, então sólido, e ele é compacto, o que nos permite o quê? Confeccionar equipamentos compactos e portáteis. O de hélio neônio é a base de gás, então o equipamento é um trambolho enorme, não tem como transportar, e ele acabou sendo substituído pelos lasers de diodo. E o laser de baixa potência, então nós vamos usar o comprimento do vermelho e do infravermelho. O laser vermelho, ele tem uma ação mais superficial. O comprimento de onda dele é menor e a ação dele vai ser mais superficial. Por quê? Porque os pigmentos da pele, dos vasos sanguíneos, de tudo que é mais superficial, absorvem muito bem esse laser. Então, ele é um laser muito eficaz na reparação tecidual, né? Então, quando eu tenho algum corte, alguma ferida, alguma lesão, eu vou utilizar o laser vermelho. O infravermelho, ele consegue atingir áreas mais profundas, ele penetra um pouco mais no tecido. Então, ele vai nos ajudar a estimular as cadeias linfáticas, nos permitindo o quê? Tratar edema. Ele atinge inervações, músculos, osso. Então, ele vai nos ajudar a tratar dor, a estimular o sistema neuronal, a estimular reparação muscular, a estimular reparação de tecido duro, tá? Então, lembrando que o laser vermelho, a absorção é mais superficial e do infravermelho mais profunda. E esses são os equipamentos hoje mais comuns que nós temos no mercado, são duas marcas diferentes. Ambos emitem o laser vermelho e infravermelho, então os dois são utilizados com a mesma finalidade. O que muda um pouco é o tempo, a dose de cada um, porque um tem uma área de emissão do laser menor e o outro uma área maior. E a área vai interferir aí nessa dose. Mas são equipamentos à base de diodo, são menores, duráveis e portáteis, ambos muito versáteis. Então, para que eu uso laser de baixa potência? Quando eu falo em laser de baixa potência, eu me refiro a laser terapia ou fotobioestimulação, né? Que é a estimulação do tecido para se regenerar, para combater a inflamação. E as indicações, então, do laser de baixa potência vai ser no tratamento da afta, né, que são aquelas úlceras decorrentes principalmente de traumatismo na mucosa bucal do paciente, desordens musculares de cabeça e pescoço, DTMs, herpes simples, né? Então a gente vai ter técnicas específicas para cada estágio do herpes. Herpes zoster, eu consigo tratar o herpes zoster e prevenir crises de herpes zoster. Hipersensibilidade dentinária, coadjuvante ao tratamento básico periodontal, então eu consigo descontaminar a bolsa periodontal utilizando o laser, eu consigo diminuir a inflamação nas papilas, eu consigo realizar aplicação para estimular o preparo de cirurgias periodontais. É um coadjuvante na dentística restauradora, principalmente no tratamento da hipersensibilidade dentinária e também nos ajuda na potencialização de técnicas anestésicas. Coadjuvante no tratamento endodôntico, ajuda no controle pós-operatório, ficando o pós-operatório mais confortável para o paciente e na descontaminação do canal. Está indicado para o tratamento e prevenção de mucosite oral, nevralgia do trigêmeo, paralisia facial, parestesia. Então, um dos benefícios do laser é que ele estimula o brotamento neuronal. O que é isso?
Por exemplo, o paciente fez a extração de um siso, né, um terceiro molar inferior. E esse terceiro molar, ele estava praticamente com a raiz dentro do canal mandibular e acaba lesionando o nervo. O que o laser, a gente sabe que as estruturas nervosas danificadas, elas não se regeneram. O que o laser faz? Ele estimula o brotamento neuronal, que vai ser como se fosse assim, uma ponte que ele cria entre as duas pontas que estão ao redor da lesão no nervo, fazendo com que haja então uma nova comunicação de cada parte do nervo e o estímulo volte a ser passado por aquele nervo. Então, ele estimula esse brotamento neuronal, fazendo com que a gente volte a ter sensibilidade, né, consiga ter essa reversão de alguns quadros de parestesia. É muito importante no uso de pós-operatório cirúrgico, quelite angular e lesões de candidose de maneira geral, trismo, traumatismo dentário e também o ILIB. No traumatismo dentário, nós podemos tratar tanto as lesões que surgem, né, em função do impacto do dente no lábio, na mucosa. Então, a gente trata as lesões em tecido mole e também tratamos o dente, né? A gente, como às vezes o paciente sofre ali uma concussão de um dente e esse dente pode evoluir para uma necrose, devido ao tamanha inflamação causada pelo traumatismo. O laser nos ajuda a tratar, a normalizar os níveis dessa inflamação, não permitindo que o dente evolua para uma necrose, né? Então, evitando aí um tratamento endodôntico pós-traumatismo. O laser também, como a gente vê, é utilizado no tratamento de afta. Nesse caso, foi feita uma única sessão de laser, aqui o paciente tinha uma afta, foi feita a aplicação do laser, um joule de vermelho e infravermelho, e o paciente retornou no dia seguinte, ele não tinha mais nenhuma lesão. Então, a gente sabe o tanto que a afta é uma lesão dolorida, né, que causa desconforto para alimentar, para escovar o dente, e o laser, além de além de aliviar a dor, ele estimula uma reparação muito mais rápida. Herpes simples. Esse caso aqui, o paciente chegou com essas lesões aqui vesiculares. Eu fiz a técnica que a gente chama de PDT, ou terapia fotodinâmica, que é uma técnica que a gente associa o laser a um corante para conferir ao laser uma propriedade antimicrobiana. Então, nessa fase vesicular, eu drenei todas as vesículas, tomando cuidado, né, para que todo o líquido que sai da vesícula ele não se espalhasse. Fiz a desinfecção, cora a lesão com corante e aplico o laser. Essa lesão estava na fase vesicular, 4 dias depois, não tinha nem crosta mais na boca do paciente. E a gente sabe também o tanto que o herpes simples é uma lesão que atrapalha o paciente, porque é dolorida, coça, causa desconforto, além de ter aquele receio social das outras pessoas quando percebem que a pessoa está com herpes, né? Então, a gente conseguir solucionar uma doença, né, uma manifestação de um vírus que ia durar aí cerca de 7 a 14 dias, em 3, 4 dias é muito bom. Mucosite, né? Então, em pacientes em tratamento oncológico, ou por quimioterapia, ou radiação de região de cabeça e pescoço. Então, nós tratamos lesões de mucosites e também nós prevenimos o surgimento de lesões de mucosite com laser, né? A mucosite ela tem 4 níveis. Os 2 primeiros níveis são níveis de lesões que não debilitam o paciente, né? O paciente ainda consegue comer, ainda consegue ingerir líquidos. A partir do 3º nível da mucosite já fica mais complicado. Então, quando a gente usa o laser, nós conseguimos fazer com que o paciente em quimioterapia não apresente mucosite ou chegue no máximo a ter lesões de nível 2 de mucosite, que não vai
deixá-lo inabilitado, tá? Ou, e surgindo essas lesões, a gente ainda consegue tratá-las com o laser. Então, é muito bom para paciente oncológico. Temos a terapia fotodinâmica, que, como eu já falei para vocês um pouquinho, a terapia fotodinâmica, a gente usa um laser para corar o micro-organismo, criando ali no micro-organismo uma afinidade pelo laser. E aí a gente faz uma irradiação de uma dose alta de laser, fazendo com que o laser, então, estimule a morte celular, tá? Por meio da produção de espécies reativas de oxigênio. Então, a técnica PDT ela é utilizada na descontaminação de canal, descontaminação de sulco periodontal, na descontaminação de lesões como herpes, candidose. Então, é uma técnica também muito útil para o cirurgião dentista. Outra técnica é o ILIB modificado, né, que é a administração intravenosa do laser. É uma técnica sistêmica que ajuda a diminuir a concentração de radicais livres no sangue, ajuda a produzir mais endorfinas. Então, é uma técnica que acalma o paciente, é muito boa para a gente utilizar em pacientes ansiosos. E o ILIB também já está comprovado no tratamento de várias doenças sistêmicas, como, por exemplo, diabetes, né, a redução de colesterol. Então, é uma técnica muito boa. De aplicação odontológica, é mais na diminuição do nível do estresse. E pacientes que chegam, às vezes, com muita afta, né, tem aftas recorrentes, lesões de herpes recorrentes devido à imunidade, a gente pode utilizar o ILIB também porque ajuda a aumentar essa imunidade. Claro que hoje nós usamos a técnica modificada. A gente não faz um acesso venoso para injetar luz dentro do vaso do paciente. Como aqui no punho a gente tem a artéria radial, que ela é bem superficial, né, que é a artéria onde a gente faz a aferição de pulso, então eu posiciono o meu laser em direção à artéria radial e ali eu vou conseguir irradiar o sangue que passa dentro dela. Geralmente a aplicação do ILIB a sessão dura de 15 a 30 minutos, né? E fica ali e permite que o sangue passe ali várias vezes, purificando mesmo aquele sangue. Já o laser de alta potência, ele já vai ser utilizado em substituição ao bisturi, né? Então ele é utilizado para fazer corte, ele causa um dano, é diferente do de baixa potência. Então, como que é a ação do laser de alta potência? Ele transforma energia luminosa em energia térmica. Então, a potência do equipamento é tão grande que eu causo calor e aquele calor acaba causando um dano que resulta no corte. Só que a grande vantagem de se usar o laser para fazer o corte é que, em íntimo contato, o laser de alta potência vai cortar. Mas, à distância, nos tecidos mais profundos, ele vai ter um efeito de baixa potência, porque pela distância eu diminuo a dose que chega lá. Então, ele vai ter uma bioestimulação. Então, quando eu faço um corte com laser de alta potência, a reparação é muito mais rápida do que quando eu utilizo um bisturi convencional ou um bisturi elétrico. Então, o laser de alta potência, ele vai ter esses efeitos fototérmicos, que é de coagulação, né? Então, quando eu faço um corte, geralmente, são cirurgias limpas, sem sangramento, porque ele já coagula aquele local onde a gente fez o dano, ele já coagula aquele sangue. E ele age pela vaporização do tecido. Então, é diferente de quando eu uso um bisturi que eu corto, né? Eu saio danificando o tecido. O laser não, ele faz a vaporização da célula. Ele não causa o dano, ele vaporiza, o que resulta no corte da mesma maneira. Só que o dano é muito menor do que quando utilizado as outras técnicas convencionais. Tem os efeitos fotomecânicos, que são de ablação e disrupção, que é quando eu utilizo o laser em tecidos duros,
né? É como se a vaporização de um tecido duro eu chamo de ablação. E a disrupção é quando eu excito demais as moléculas de água e essa molécula de água é que causa a destruição ali do meu tecido duro. E tem os efeitos fotoquímicos, que são a polimerização de resinas compostas. Então, há muito tempo atrás eram utilizados lasers de alta potência para polimerização de resinas, só que eram equipamentos muito caros. Então, hoje, nós utilizamos os LEDs, que também são fontes de luz, assim como os lasers, de alta potência. E tem um efeito fotoquímico, né, que é de polimerizar as resinas compostas e todos os materiais resinosos. Então, os lasers de alta potência, o que nós temos disponíveis no mercado, são os de neodímio. O de neodímio tem caído no desuso porque eles têm a mesma utilização dos lasers de diodo, né? Eles são muito bons em tecidos mole. Nós temos os lasers de CO2, que são muito utilizados na dermatologia para fazer peeling. É o mesmo laser que poderia ser utilizado na odontologia, mas só que são muito caros, né? Então, geralmente a gente usa mais o laser de diodo. E agora, aqui no Brasil, nós temos o laser de Erbio Yagg, que é um laser de alta potência, que tem afinidade tanto por tecido mole quanto por tecido duro. Então, esses são os diodos de alta, são os lasers de alta potência. Nós temos os lasers à base de diodo e nós temos os lasers à base de Erbio. Como eu falei para vocês, os de diodo nós vamos usar em tecido mole e o de Erbio tanto em tecido mole quanto em tecido duro. Os diodos de alta vão servir para a gente fazer cirurgia, frenectomia, ulectomia, corte para bichectomia e descontaminação, né? Endodôntica de canal e descontaminação de suco. Os lasers de Erbio, além de tudo isso que eu faço no tecido mole, eu ainda consigo fazer preparo cavitário. Tem alguns grupos que fazem até preparo para implante já com laser de Erbio. E o laser de Erbio tem sido muito utilizado na odontologia estética para remoção de facetas cerâmicas. Tá? Então, ele corta a cerâmica sem causar desgaste nenhum no dente. Então, aqueles casos de insucesso de reabilitações com cerâmica, é muito viável utilizar o laser de Erbio para remover essas cerâmicas sem causar um desgaste adicional ao dente. Então, nós vamos usar o laser de alta potência para descontaminação, tanto de sulco gengival como do canal radicular. Então, ele descontamina pelo calor. O laser de alta potência, a gente não precisa de utilizar um corante. Basta usar a própria fibra que ele vai descontaminar pelo calor. Em tecido duro, é possível fazer remoção de tecido cariado. Então, aqui a gente vê, isso aqui é uma imagem de um preparo cavitário com broca convencional. Se a gente for olhar aqui embaixo, a gente praticamente não vê os canalículos dentinários, porque eles estão todos cobertos pela smear layer, né, que são raspas de dentina que ficam por ali, óleo da caneta. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um ataque ácido para remover essa smear layer, expor canalículo dentinário para eu ter adesão. O que o laser faz? O laser, como ele faz a vaporização de células, ele não deixa nenhum resíduo. Então, a dentina já fica toda condicionada. Não existe smear layer quando eu faço preparo cavitário com laser. Os canalículos já ficam expostos, né? E eu já consigo fazer adesão. Então, até a técnica no consultório se torna mais rápida, porque eu posso pular a etapa do condicionamento ácido quando eu faço o preparo cavitário a laser. Então, aqui mostrando um laser de alta potência. O laser de Erbio, que é esse water laser,
que ele corta pela ação do laser, né, nas partículas de água do tecido, o dano que ele faz no tecido mole, quando faz um corte, é de 5 a 10 camadas de células. Quando eu uso um laser de diodo, que é o que a gente tem de mais acessível hoje no mercado para nós danificamos de 15 a 25 camadas de célula. Quando eu uso um bisturi normal, né, bisturi frio que a gente fala, o dano é de 100 a 300 camadas celulares. E quando eu uso um bisturi elétrico, o dano é de 1.000 a 1.500 camadas celulares. Por quê? Porque quando eu uso o bisturi elétrico, além de cortar, eu causo um dano pelo calor. O laser, como o que ele faz não é corte, é vaporização, esse dano é muito menor e ele ainda faz a bioestimulação à distância. Então, ajuda que esses tecidos se recuperem mais rápido. Então, aqui só mostrando, normalmente um procedimento cirúrgico. A gente faz um dano, né? Faz ali a cirurgia. O nosso organismo tem que criar uma barreira ali, um coágulo, né? Para estancar aquele sangramento. Aí vai gerar uma inflamação, porque é a partir da inflamação que o meu organismo começa a regeneração tecidual. Né? Então, a inflamação é uma etapa desejada do organismo, que ele vai fornecer ali para a região danificada células para estimular a regeneração tecidual. E depois que tem a regeneração, vem a fase de remodelação do tecido, que pode levar até 2 anos. Quando eu utilizo a tecnologia laser, o laser imediatamente já coagula. Então, a fase de inflamação que eu tenho, ela é curta, e ela não se exacerba. Então, geralmente, a gente não tem edema, dor, como numa cirurgia convencional. E a regeneração e remodelação, ela acontece 2 vezes mais rápida do que com a técnica convencional. A descontaminação também, quando a gente fala em descontaminação do canal com laser, isso não vai fazer com que a gente deixe de utilizar a técnica convencional. Né? Nós vamos tratar o canal da mesma maneira, utilizar a medicação entre 2 sessões. Tem gente que trata em uma sessão só, tem gente em 2. Independente da sua técnica, você só vai incorporar o laser ao final dos procedimentos para que ele te ajude na descontaminação. Porque nós sabemos que tem alguns canalículos, acessórios, ali que a medicação não consegue, a medicação e a lima não conseguem chegar de maneira efetiva. O laser, como age pelo calor, ele acaba levando a descontaminação geral ali de todos os canalículos que não são acessíveis pela técnica convencional. Então, aqui mostrando uma dentina radicular ali após o tratamento do canal. Então, a gente percebe que mesmo tratando o canal, fazendo todos os procedimentos, nós ainda apresentamos aqui algumas colônias bacterianas dentro do canal radicular, o que muitas vezes interfere naquela dor pós-operatória, que a gente trata o canal está perfeito, mas o paciente ainda sente alguma dor. Por quê? Porque o organismo tem que ficar combatendo contaminação. E aqui é um canal descontaminado pelo laser, ou seja, consegue eliminar todas as colônias bacterianas que tem ali dentro do canal. Então, as indicações do laser de alta potência: remoção de tecido cariado e preparo cavitário, condicionamento de esmalte, redução microbiana, coadjuvante ao tratamento endodôntico, né, nessa fase de descontaminação, tratamento de hipersensibilidade dentinária, aumento de coroa clínica, frenectomias, gengivoplastias, despigmentação melânica. Então, ele vem para substituir o bisturi. Então, aqui, ó, um paciente que tinha aqui um cisto de erupção, um bebezinho, né, com cisto de erupção, e foi removido a laser, não tem sangramento, não tem ponto, pós-operatório confortável.
Aqui uma gengivoplastia, né, de uma paciente após tratamento ortodôntico. O paciente já sai do consultório sem precisar de fazer, não precisa de muito repouso, porque não tem sangramento. É uma cirurgia que não precisa de rebater tecido, né, bem conservadora. Essa outra gengivoplastia aqui, ela é muito interessante, que ela foi feita num paciente autista, com hiperplasia medicamentosa, né, pelo uso de anticonvulsivante. Então, nós fizemos a gengivoplastia, não tinha sangramento, pós-operatório confortável, e aqui, 15 dias depois, uma gengiva ali de qualidade, né, mostrando a versatilidade do laser na nossa rotina clínica. As frenectomias, né, principalmente em bebês, em crianças, então uma cirurgia limpa, que não sangra, não requer sutura, né, o que dá muito mais conforto para o paciente. Essa aí é uma frenectomia lingual. Outra frenectomia, então mostrando, quando a gente faz a laser, a região cirúrgica fica com esse aspecto aqui esbranquiçado, né? Isso aqui é um tecido de cicatrização por segunda intenção, tá? Fica esse aspecto, parece que é uma grande afta, mas não é dolorido, é só um tecido cicatricial mesmo. E o pós-operatório é bem confortável para o nosso paciente. Frenectomias labiais, também sem sangramento, sem necessidade de sutura. Né? Então, é muito tranquilo para fazer essas cirurgias. A gente consegue dar um pós-operatório bem satisfatório para o nosso paciente. Bom, então isso é um pouco da aplicação do laser na nossa prática clínica. E eu gosto sempre de encerrar a minha palestra com essa frase. Deus disse, haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa. Né? Então, eu falo que a luz, ela foi criada por Deus e a sua eficácia é bíblica. Tá? Então, desde sempre, a luz é utilizada e ela tem os seus benefícios. Tá? Então, espero que vocês possam conseguir incorporar o laser na prática clínica de vocês. Se vocês tiverem interesse, eu tenho o Instagram, é o @doutora.dra.especial. Lá eu informo sobre cursos de habilitação em laser. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais nos estudos do laser, pode entrar em contato comigo por lá, que vai ser um prazer ajudá-los.